Fala Dev, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Bibiano, eu sou Software Engineer aqui em Lisboa, Portugal. E no vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo sensacional para vocês que é React com TypeScript, do iniciante até o avançado. Aqui eu vou dar uma introdução sobre o que é o TypeScript, quais são as vantagens e como a gente pode fazer para tirar o máximo de proveito, trabalhando desde tipagem de props, extending props, né? Fazer herança de props, agregação, generics e muitas coisas aqui que eu já separei para vocês que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E só para lembrar você que no dia 8 de agosto, agora, eu vou abrir novamente as turmas para o meu curso React.js Dominando Front-End. Então, se você tem interesse ou curiosidade para saber mais sobre essa formação, que por incrível que pareça, eu faço toda com TypeScript desde o início. Clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição para você conhecer um pouco mais e já se pré-cadastre, porque vão ser vagas limitadas e pode ser que não dê para todo mundo entrar. Beleza? Então, sem mais delongas, like, compartilha, manda para os amigos e bora pro código. Vamos lá, eu já estou com o meu terminal aberto aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou startar um projeto novo, tá? A minha forma mais natural agora de criar projetos é com Vite, né? Então eu vou dar aqui um yarn. Deixa eu já pegar um comando pronto aqui. Então é yarn create Vite, né? Que é o comando. O nome do projeto. E eu vou usar aqui, ó, importante, o template React.js. Ok? Porque a gente já quer que o Vite configure para nós aqui o TypeScript, beleza? Então eu vou dar aqui só um nome para o projeto de React.js e taca-lhe pau. Então já criou aqui, deixa eu abrir aqui o React.js no Visual Studio Code e abriu aqui na outra tela, trago para cá e vamos lá, né? O que nós temos aqui de interessante, pessoal? Já para começar, tá bom? Temos aqui o tsconfig.json, né? O que é esse arquivo, né? Começando aqui com TypeScript. É o arquivo que configura a nossa aplicação, né? Mas como eu disse que essa aula vai ser uma aula do iniciante ao avançado, vamos abrir aqui o site do TypeScript para eu explicar um pouquinho só para vocês da maneira que eu acho, né? O que é o TypeScript, né? Então, TypeScript é JavaScript com sintaxe, né, e type. O JavaScript é uma linguagem dinâmica, ela não consegue ter tipagem, né, nela. E esse é um assunto super controverso, né? Na história a gente já veio de linguagens fortemente tipadas, fomos 100% para linguagem dinâmica, queremos tipagem. E o sensacional do TypeScript, pessoal, é que ele é uma tipagem não forte, ele é uma tipagem que não te obriga a tipar tudo, tá? Você pode tipar o que convém, e isso é muito bom, porque a gente continua com a dinamicidade do JavaScript sem perder a segurança de uma tipagem, tá? E eu vou dar exemplos sensacionais de como o TypeScript já me salvou para fazer refactors, beleza? Então, a gente tem inclusive aqui o exemplo, ó. Aqui, a gente, nesse exemplo aqui, vou até dar um zoom para vocês, a gente não definiu tipo nenhum, é simplesmente um objeto, né? Um objeto simples. E aí, assim que tentamos acessar name, olha lá, já temos aqui o TypeScript nos dizendo, antes de chegar no cliente, que essa propriedade não existe, tá? Coisa que com JavaScript não acontece, só acontece se você configurar um linting, mas enfim, ainda assim é controverso, nem sempre funciona bem. Agora, com o TypeScript você tem essa vantagem, né? Você tem a vantagem de ter o check no editor. Tem aqui também o autocomplete, que funciona muito bem, e eu vou mostrar para vocês um exemplo fantástico, em que você digita e já sabe o que tem, né, dentro daquelas funções. Temos aqui interface, isso daqui eu gosto muito, principalmente quando você quer tipar o que a tua API te retorna, né? Imagina aí que a tua API te retorna 10, 20, 30 propriedades. Você vai lá no back-end, busca alguma informação, retorna 10, 20 propriedades. Se você usa JavaScript, você fica completamente no escuro. Você tem que ir lá na network ou na documentação e descobrir quais são as properties. A partir do momento que você usa TypeScript e cria uma interface, você vai saber e vai ter autocomplete daquilo, né?
E aqui um ponto legal, JSX, né, JSX. A gente consegue acoplar o benefício do JavaScript com o TypeScript no React, tá bom? Então é sensacional. E aqui, só um disclaimer para vocês entenderem bem como funciona. TypeScript funciona somente em ambiente de desenvolvimento, ou seja, o que eu quero dizer isso? Normalmente quando a gente envia nossa aplicação para produção, a gente não envia TypeScript, a gente compila em JavaScript, tá? Então o TypeScript só funciona mesmo para nos ajudar enquanto desenvolvemos a aplicação a ter menos bugs, melhorar o nosso refactor, documentar mais o nosso código e assim por diante. Eu recomendo o TypeScript para todo e qualquer projeto, tá? Já foi o tempo que eu recomendava para umas coisas e para outras não. Hoje eu recomendo, se você tem a oportunidade, comece sempre com TypeScript, porque você vai aprender facilmente, é rápido a curva de aprendizado e depois você não consegue ficar sem. Beleza? Então, chega de lero-lero, bora para a mão no código aqui. E já temos aqui nossa aplicação configurada, mais uma vez temos aqui o testconfig. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque não faz sentido, tá? Normalmente eu não altero nenhuma configuração aqui, mas aqui você vai definir regras, né, para o TypeScript. O quão strict, o quão chato você quer que ele seja, que ele te permita tipagens dinâmicas ou não, né? Qual que é o target da aplicação, onde você quer rodar essa aplicação e esse tipo de coisa. Mas eu não vou focar nisso, eu vou focar no uso mesmo, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir o app.testx, que é o entry point aqui da nossa aplicação, né? Vou abrir aqui o meu terminal, só vou dar um yarn aqui para instalar as dependências. E enquanto esse yarn roda, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou já deixar o browser aberto do lado aqui direito, para eu dar um yarn dev aqui. E olha lá, já abri aqui a nossa aplicação. Então já está rodando e tá linda, né? Vamos começar aqui então. Eu vou apagar todo esse código, tá? Vou deixar somente isso e para já tá ótimo. Vamos começar aqui falando de props, né? Que é um dos maiores benefícios que a gente tem para tipar um componente. Vamos supor que nós tivéssemos aqui um componente chamado title, tá? Vamos lá, const title recebe, né, um componente que retorna, por exemplo, H1 aqui, hello world, né? Simples, né? Eu poderia estar com ele numa pasta à parte, isso não muda em nada. Vou criar aqui só para a gente ser mais rápido, tá? E aí, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem que eu quero passar isso dinamicamente. Fácil, né? Eu passo aqui qual que é o text, por exemplo, né, desse title e invoco ele aqui, né? Olha lá. Simples. Só que como a gente está usando TypeScript, a gente tem que dizer o que esse text é. Por padrão, eles são N. O que é um tipo N? Ele pode ser qualquer coisa, né? E aí o TypeScript até avisa aqui que, olha, types N não é legal. Se você quer isso, defina, né? Então, como que a gente começa tipando isso aqui? Só recapitulando, isso aqui é props, né? E aqui é props.text. A gente faz daquela forma para desestruturar. Já ter a tipagem pronta aqui, né? Já ter o componente com a propriedade pronta, né? E aí, como que a gente faz para criar tipos? A gente tem 3 formas, basicamente. Então, uma forma é definir aqui um type, title props. Esse é um nome que eu dou normalmente, tá? Mas você pode colocar bananas aqui. E aí, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que text é uma string, ok? E agora, como eu faço para que eu diga que isso aqui é desse tipo? Simples. Coloco aqui 2 pontos e falo, olha, esse objeto aqui, ele é do tipo title props, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo afinar essa canetinha. Melhorou. Então ele é do tipo title props. Então a partir de agora, olha que legal. Quando eu invocar o title aqui, ó, o
Copilot me ajudou, né? Eu posso passar o mouse e saber que ele espera uma string. E se amanhã, sei lá, alguém vir aqui e mudar isso para number, o que vai acontecer? Eu não vou precisar esperar isso chegar em produção para eu ver falhar a aplicação. Eu tenho automaticamente o feedback do TypeScript dizendo, olha, você está passando uma string, mas é um number, tá bom? Então, olha que legal essa tipagem dinâmica. Mas vamos lá, que outras formas, João, você disse que a gente pode tipar, né? A gente pode usar uma interface também para tipar, né? Qual que é a diferença da interface e do onType? Elas são muito parecidas. Eu diria que hoje a grande diferença é mais conceitual. Eu normalmente uso interfaces para definir shapes de objetos, shapes de uma API, de uma resposta, tá? E também a sintaxe muda um pouco. Mas para props eu costumo usar type, ok? Existe uma série de discussões sobre o que usar, tanto faz no final, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o outro tipo que a gente tem para criar, né? Além da interface. Eu posso logo aqui abrir um objeto e dizer o seguinte: text é string. Olha lá. Eu tenho um objeto que é a desestruturação e depois eu tenho outro objeto que é o tipo. Massa, né? Muito massa. Perfeito. Vamos só fazer uma melhoria aqui nesse nosso title, que é o seguinte, pessoal. Imaginem que eu quero passar o texto não como uma propriedade, mas como um filho do nosso title. Olha só. Assim, ó. Porque acho que é até mais semântico, né? É o que faz sentido, né? Eu quero passar como filho. Como que eu faço para obter aqui desse lado? Simples. Posso dizer que eu quero um children e aqui vai ser children. Children é uma palavra reservada no React para quem vem dentro do componente. Então, já funcionou, tá bom? Agora imagina o seguinte. Imagina que você quisesse injetar no title não uma string, mas, por exemplo, um componente. É possível? É, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que eu quero que isso seja um span e eu quero que o world seja bold. Então, olha lá. Eu posso fazer isso, né? Posso passar isso. Só que aí, o nosso tipo não vai ser mais string. Vai ser o quê? React.reactNode. Olha lá. Por quê? Porque a partir desse momento, eu não estou passando mais um dado primitivo. Eu estou passando realmente um node de React. Legal, né? E a partir desse momento, eu tenho a liberdade. Deixa eu ver se isso já ficou. Olha lá. Já ficou da forma que eu queria, né? Muito legal. Perfeito, pessoal. Então, props é basicamente isso, tá? Se você está criando um componente novo, eu recomendo que você crie aí realmente um type à parte, para o código ficar mais legível, tá bom? Então, title props é isso aqui. E depois passa para cá esse carinha, né? Eu acho que fica melhor, fica mais legível. Agora, vamos fazer o seguinte, né? Vamos entender como que a gente pode definir propriedades default para o nosso componente, né? Imagina que, além aqui de ter um children para o title, a gente também teria um size, né? Que é o tamanho, né, desse title. Olha que legal. E o Copilot até sugeriu aqui, ó, vou digitar com vocês, tá? A gente vai ter o size e eu posso ter só 2 tamanhos, não posso ter mais, tá? Isso é até legal porque você uniformiza a tua aplicação. E aí, vamos supor que eu queira ter isso aqui que ele está me sugerindo, ó, small. E o que o pipe está fazendo aqui, né? O que esse caractere está fazendo aqui? Ele está dizendo que ou vai ser small ou vai ser large. Olha que massa. Então, a gente já consegue definir aqui um padrão. E o que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa propriedade também é opcional. E o que eu ganho com isso, pessoal? Eu ganho a possibilidade, ó, de não precisar passá-la. E aí eu posso assumir um valor padrão para ela.
Então olha que legal, eu já posso aqui agora obter o size, né? E aqui eu vou fazer uma lógicazinha, ó, bem simples. Style recebe isso, font size, ó, o Copilot está me ajudando aqui. Se for small, vai ser 1,5 RAM, se não, 3 RAM, tá bem? Ó, já veio o small por padrão. E só um detalhe aqui legal, ó. Vocês estão vendo aqui o size? Se eu comparar aqui, dar um autocomplete, olha que louco, ele já me dá as duas opções que eu posso ter. Se eu colocar aqui, por exemplo, medium, ele vai falar, eu não sei o que é isso, eu não conheço, tá? Esse tipo. Então, ó, inclusive ele diz aqui, né, o erro. Então, olha que sensacional. Com o JavaScript, se eu me esquecesse que eu podia suportar medium, eu ia ter um bug em produção, né? E esse é um bug que, beleza, eu posso escrever teste, mas o TypeScript já resolve muitas coisas para nós, né? Sensacional. Então, ó, vou colocar aqui small. A partir desse momento, eu já posso passar uma propriedade aqui para o meu title, dizendo se é small ou large. Vamos colocar large aqui. E já ficou large? Size 3 RAM. Isso tá 3 RAM? Tá. Beleza, tá 3 RAM. Exatamente. E deixa eu só pôr small aqui. Ah, beleza. Perfeito, pessoal. Então, eu não falei do tamanho padrão, né? Como que eu faço para definir aqui o padrão para esse componente? Imagina que eu não passo aqui small e por padrão ele ficou o large aqui por causa do ternário, né? Como que eu faço para definir? Olha, se a pessoa não passar, me dá aqui, né, um padrão. Eu posso fazer assim, eu posso colocar um igual aqui e colocar qual que eu quero que seja o padrão. E a partir do momento que eu coloco large aqui, ele vai aceitar large, né? Para quem não definir essa property, da mesma forma que eu posso definir todos por padrão como small. Beleza? Agora, eu vou dar uma dica massa, que é como a gente pode fazer para compor props. Peguem aqui essa dica. Imagina que a gente tem aqui o type definido aqui, tá bem? Children React Node. E por algum motivo, olha lá, por algum motivo eu queira ter, né, um tipo padrão por size definido no objeto. Então eu posso colocar aqui const title default props. Olha que legal. E aí, ó, eu posso falar aqui, ó, olha, o size é small, tá? Aqui eu só preciso colocar ele também, né? Então, size é opcional e vai ser small ou large, né? Olha o que eu posso fazer também, caso você queira usar essa anotação aqui, ó, title default props. Eu posso tirar daqui, posso remover daqui e olha aqui, eu posso aqui no final ter title.defaultProps recebe title default props. Essa é outra sintaxe que a gente também pode usar para definir. Então o nosso componente fica assim, ó. A gente tem um objeto que define, né, essa default. Inclusive eu posso pôr ele aqui para baixo, ó. E a minha tipagem aqui também podia estar fora. Só quis exemplificar para vocês que a gente tem várias formas de fazer e sempre resulta na mesma coisa, beleza? Agora, vamos aqui, né, para aquele exemplo que eu queria mostrar para vocês. Imaginem que eu tenha sempre, né, children size. E aí, por algum motivo, eu tenho aqui outro componente agora, ó, sem ser o title. Eu tenho aqui chamado paragraph. Ok? Que tem as mesmas props, né? Como que eu posso fazer para reaproveitar essas props? É simples, né? Eu posso simplesmente criar um type, pessoal. Agora, chamado, por exemplo, typography
typography, aqui é assim, não, typography, acho que é assim que escreve, props, e olha lá, usar isso aqui, tá bem? E deixa eu ver se isso escreve assim, porque não quero ensinar vocês errado. É assim mesmo. E agora que eu tenho essa props aqui que é para ambos, olha o que eu posso fazer. Legal, né? Mas imagina que o parágrafo tem uma prop adicional. Ele, porque é parágrafo, né? Além de ser parágrafo, ele vai ter color, por exemplo, né? Então o que eu faço? Olha lá, const type paragraph types props. Vou colocar props aqui. E aí eu vou ter color, que é uma string. E agora? Será que eu vou ter que ter outro tipo que tenha isso? Não. Olha o que eu posso fazer. Eu posso aqui na frente do parágrafo colocar um e-comercial e colocar o meu segundo tipo. E a partir desse momento, olha que massa, eu já vou poder acessar color, porque eu fiz um merge de types dessa forma. Sensacional, né? Então muitas vezes você pode aí ter uma props base, né, com aquilo que você tem para todos, e depois só o que é específico. E depois você pode fazer o merge das duas. Sensacional, né? Então, isso aqui são benefícios. Deixa eu mostrar para vocês aqui, fazer o uso dela, né? Ó, vou ter aqui, eu sou um parágrafo. Eu vou ter aqui color head. Eu vou ter o size small. E pronto, né? Só não passei a color aqui, mas é pra já. Color recebe color. E pronto, já temos aqui, né, os nossos types feitos, tá bom? Muito massa. Vamos entender agora como a gente consegue extrair tipos de objetos. Sim, isso é possível. Imagina, vamos lá, vou minimizar tudo isso aqui, né? Imagina que você tenha um tipo aqui, um objeto, né, chamado user. E esse user tem um ID que é um name que é John, uma age que é 30, isAdmin que é true, né? Eu tenho esse tipo aqui, né? Eu tenho esse user. Vou até colocar ele com minúsculo, que ele é um objeto simples. Prestem atenção. Se eu passar um mouse em cima de user, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma inferência de tipos. Como eu defini as propriedades estaticamente, olha que louco. Como eu defini as propriedades estaticamente, o TypeScript já é inteligente o suficiente para saber que o id é um number, name é string, age é number e isAdmin é um boolean. E se eu tivesse aqui, por exemplo, birth date, né? Tivesse aqui uma data, olha lá, ele já saberia que é uma data. Então imagina agora que eu quero, né, criar um tipo baseado no shape desse user. Será que eu vou ter que copiar todas as propriedades para cá? Vamos ver. Olha lá, eu posso criar aqui um type chamado user props, por exemplo, ou user attributes, que faz o que? Olha lá, ele recebe um type of user. Olha que louco. User attributes agora é exatamente o tipo desse objeto. Type of é uma palavra reservada que a gente pode usar para extrair de um objeto fixo um tipo. Sensacional, né? A gente vê isso muito no Next, quando a gente quer que a entrada das props de um componente seja um retorno de uma função. Isso aqui é super útil, pessoal, porque a partir desse momento eu não preciso ter um tipo, uma interface para esse objeto. Se eu já tenho um objeto criado, eu uso um type of, porque a partir do momento que eu mudar, não tiver mais uma propriedade, olha lá, já é dinâmico o meu tipo, tá bom? Isso é sensacional, beleza? E a partir desse momento eu posso usar aqui esse tipo para, por exemplo, criar outro user. Por exemplo, const Mary. A Mary é do tipo user attributes. Olha lá, eu já tenho autocomplete aqui, ó.
e ele me obriga a informar todos aqueles dados. Então o ID vai ser 2, o name vai ser Mary, Copilot ajudando aqui, age vai ser 25 e isadmin é false. E olha que louco, se eu adicionar aqui um birth date, recebe new date, né? Olha lá, ele já vai reclamar, ele vai dizer que a Mary não tem. Por quê? Porque o meu tipo é dinâmico, né? Sensacional, pessoal. Se você chegou aqui e não deu like, não se inscreveu no canal, não sei o que eu faço mais. Então, vamos lá aqui para mais 2 exemplos pra gente, né, ir para um mais hardcore. Ainda não chegamos lá. Uma coisa que eu quero falar, e quero frisar para vocês, é inferência de tipos, tá? O que é realmente inferência de tipos? Olha só, eu vou dar aqui um function, por exemplo, sum numbers, tá? E essa função vai receber 2 números, A e B. E o que eu vou fazer aqui dentro? Vou dar um return A mais B, tá bom? Reparem que em nenhum momento eu estou dizendo qual que é o retorno da função. Em nenhum momento eu estou dizendo que essa função retorna um número. Mas, se eu passar o mouse aqui em cima do sum number, a gente vai ver que o TypeScript já sabe qual que é o retorno, porque ele fez uma inferência inteligente de tipos. Então, ao invés da gente tipar aqui, dizendo que essa função retorna um número, eu não preciso fazer isso, tá? Isso daqui é perca de tempo. Ah, João, mas é mais legível. Eu não sei, eu acho que esse tipo de coisa é tornar o TypeScript mais verboso do que precisa ser, tá bom? Deixa ele fazer o trabalho dele e tipa principalmente os inputs da sua aplicação. Fechou? Lindo, né? Então vamos aqui para um tópico mais avançado e eu quero aqui que vocês fiquem calmos, tá? Porque é um tópico muito legal e muito útil, tá bem? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar um exemplo. Imagina que você precisa criar um componente que renderize uma lista, tá bom? Só que você quer ter o poder de renderizar cada item de uma maneira dinâmica, tá bom? Como que a gente faria isso, né? Eu posso criar aqui um componente, deixa eu criar aqui como function, chamado list, né? E aí, esse list aqui, ele vai ter 2 propriedades, tá? Ele vai ter os items daquela lista, né? E ele vai ter aqui o render, que é uma função que eu quero chamar aqui dentro. Ó, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um return aqui de um UL, tá bem? Que é uma lista, né? E aí eu quero fazer aqui items.map e eu quero pegar o item e o index. Vou pegar para já. E vou fazer o seguinte, vou retornar aqui, né, um componente, né, que vai fazer o quê? Vai invocar o meu render, olha só, vai invocar o meu render passando o item e index. João, mas por que você está fazendo isso? Por quê? Porque eu quero aqui embaixo ter a liberdade de fazer o seguinte, pessoal. Ó, eu vou criar aqui uns items, const items recebe. Eu vou ter aqui no primeiro um ID e um name, no segundo um ID e um name, vai ser um array de users aqui, né? E eu quero aqui invocar esse meu componente, eu quero passar o items, que é aquele que eu criei ali em cima, né? Só que eu quero ter aqui a oportunidade de renderizar eles da forma que eu quero. O que isso significa? Que eu vou receber aqui, ó, as 2 propriedades. Ó, eu vou passar como uma prop uma função, tá? E aqui eu quero fazer o seguinte, ó. Se o item for o ID 1, tá? O que eu quero fazer? Eu quero retornar um P, tá? Aqui eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, né? Deixa eu só fechar isso aqui. Eu quero retornar um P, passando aqui qual que é o item.name, né? E se for qualquer outra coisa, eu quero retornar aqui um H3, tá bem? Entendam que aqui o que importa não é a lógica, é por que a gente quer fazer isso, né? A gente quer ter a possibilidade de renderizar dinamicamente. E olha lá, nosso código já funcionou.
Só que a gente não tipou as coisas ainda. E aí eu pergunto para vocês, que tipo que items é? Que tipo que items é? Eu não sei, né? Eu não sei que tipo ele é. E se eu conseguisse que esse tipo fosse dinâmico? É aí que vem os generics. Os generics são uma forma de eu receber aqui, ó, com essa sintaxe, algum tipo. Então eu vou colocar, por exemplo, item type, tá? É um tipo que eu vou receber aqui, ele vai ser injetado. É como se fosse uma prop, mas é TypeScript. E aí eu digo assim, olha, items, vou criar aqui um tipo, né? Items é um array. E o render, vou dar um ponto e vírgula aqui, e o render é uma função que retorna um react.reactNode, tá? Ele vai retornar um componente. Olha lá. Só que essa função, vou dar um save aqui, ela recebe dois argumentos. O primeiro é o próprio item que eu quero renderizar, e o segundo vai ser o index, que é o number. Olha que louco isso, prestem atenção. Eu recebi aqui um tipo, que é um generic, e eu estou dizendo que o tipo que for passado aqui vai ser reaproveitado. Items vai ser um array dessa coisa, e o render vai ser, né, vai invocar aqui, passando um argumento desse tipo. Prestem atenção no que vai acontecer. A partir do momento que eu venho aqui embaixo agora no meu list, e eu passo o mouse aqui no item, olha, ele já sabe que eu tenho ID name. Mas como que ele sabe isso? Porque lembram que eu disse aqui que a gente ia receber um dynamic? E esse dynamic está sendo alimentado aqui, ó, nesse items. Então a partir do momento que eu passo aqui o items com esse tipo, ele já sabe quem é esse cara. E já tem condições aqui de me dizer que o item tem essas propriedades e o index tem essas aqui. Olha que louco, pessoal. Imagina que amanhã, né, esse carinha aqui deixa de ser um número. Não, isso daqui deixa de ser ID e passa a ser, por exemplo, code, né? Ó, isso passa a ser code e esse aqui passa a ser code também. Olha o que vai acontecer. Ele já vai me avisar. Ele vai falar, cara, olha, você aqui tem um shape, né? Que é o quê? É um code e um name. Mas você está tentando acessar a propriedade ID lá de dentro. Isso não vai funcionar. E por que isso funciona, pessoal? Olha só. Esse carinha aqui não tem relação com o render, né? O render não deveria saber qual que é esse tipo. Mas sabe graças aos generics, que conseguem ali por inferência definir a tipagem. Então, no momento que eu estou no list, eu não tenho a mínima ideia de quem que é esse cara. Não tenho a mínima ideia, né? Mas a partir do momento que eu insiro dados, o TypeScript já consegue, né, inferir aqui exatamente quais são as properties. E aqui eu posso dizer, olha, se for code 1, renderiza, né, isso, se não, um H3. Isso aqui é muito usado em componentes como React Table, como outros, né? E principalmente o React. Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente também consegue passar tipos. Já vou mostrar para vocês. Mas só fechando aqui, a gente consegue usar generics para fazer com que funções, componentes sejam inteligentes e nos autocompletem as coisas da maneira certa. Beleza? Vamos agora, pessoal, dar uma olhadinha aqui nos nossos hooks do React, né? O que acontece aqui, por exemplo, nesse count, né? Como que o React sabe o tipo disso aqui? Se eu passar o mouse em count, ele sabe que é um number. Mais uma vez, por quê? Por inferência de tipos. Eu passei aqui um number. Se eu passasse aqui uma string, olha lá. String é o tipo de count. Então, ele faz uma inferência de tipos. Eu posso também fazer aqui um enforce. Ó, eu posso dizer que o tipo do useState é uma string. E a partir desse momento, se eu passar aqui um number, ele vai reclamar. Ó, já está reclamando aqui. Olha, você está passando aqui um number, mas não é do tipo string. Legal, né? Agora imaginem o seguinte. Imaginem que
vocês querem aqui iniciar o estado como null, sei lá, vai iniciar como null e depois de algum tempo, né, null, aqui vai ser um number porque é um count. Só que depois de um tempo você vai lá no servidor, busca os dados e seta ele aqui. Por que eu estou tendo erro? Porque null também é um tipo. Então aqui eu tenho que dizer que o number é number ou null. Porque a partir desse momento ele já vai te dizer aqui que, olha, ele pode ser null. Então nem sempre confie que você vai ter um número aqui. Também evitando aqui dores de cabeça para nós. E o mais interessante, se eu tivesse um if aqui, ó, se count for diferente de null, por exemplo, né, faço um return aqui maluco. Olha que louco. Eu fiz aqui um if count for diferente de null. Agora, qual que vocês acham que vai ser o tipo aqui de count? Number. O TypeScript consegue entender a nossa condicional e saber que se o código entrou aqui, ele já não é null. A gente já pode fazer um acesso seguro a ele. Então esse tipo de coisa é legal a gente entender para conseguir usar o TypeScript da maneira mais produtiva possível, tá? Eu vou subir aqui esse repositório no GitHub porque eu acho que pode ser bem útil para vocês. Ou eu coloco só num Gist e colo o link aí para vocês. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, entendido como a gente pode tirar conceito de TypeScript. E se tem alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, deixa nos comentários que depois a gente pode bater um papo. Só lembrando vocês que as turmas pro meu curso estão abertas, tá, pessoal? Estão abertas não, vão abrir agora no dia 8 de agosto, tá? E eu vou abrir aqui o curso para mostrar para vocês uma coisa. Ó, já abri aqui o curso para vocês para mostrar, tá? Mostrar o que, João? Olha só, na nossa introdução a gente já tem muita coisa de TypeScript e depois todas as trocentas aulas que nós temos aqui na plataforma, mais, sei lá, de 70, 80 aulas, são com TypeScript. Então, você não vai ter aquela de, eu não sei usar TypeScript. Não, porque no curso a gente aborda desde o início tudo com TypeScript. Isso faz uma tremenda diferença para sua carreira. Então, obrigado por ter assistido até aqui, compartilhe o vídeo e deixe nos comentários qualquer coisa que você queira falar, que eu leio todos. Beleza? Um abraço e tchau!